Dando continuidade às resoluções de gráficos, vou apresentar para vocês aqui três questões de gráficos que vieram aí pelo ENAD, ok? Vamos lá. Essa aqui é a questão 18 do ENAD 2004. Bom, essa questão retrata a resposta de crescimento de tomateiro, a gente vai ler daqui a pouco aqui o enunciado, em resposta à concentração de auxina, certo? Então nós temos no eixo X concentração de auxina, quanto mais distante do eixo Y, maior é a concentração de auxina, apesar de não ter número aqui, é isso que está acontecendo. E no eixo Y nós temos que quanto mais distante do eixo X, nós temos maior crescimento. Outra coisa que é informada no gráfico é uma linha, tá, que segrega o que é promoção de crescimento e o que é inibição de crescimento de três partes do vegetal, que é do tomateiro, que são raízes, gemas e caule. Tudo bem? Então, sobre a auxina em si, né, é um hormônio vegetal que promove crescimento ou inibição. Em baixas concentrações pode provocar crescimento e em altas concentrações ela pode até matar a planta, como é o caso do uso de herbicidas mimetizadores de auxina. Tá? Tudo bem? Então vamos lá, vamos ler aqui o enunciado. Então, as auxinas são sintetizadas nas plantas em regiões de crescimento ativo, sendo translocadas para diferentes órgãos, onde atuam no mecanismo interno que controla o crescimento. A figura abaixo apresenta a sensibilidade de diferentes órgãos de um vegetal a diferentes concentrações de auxina. Desculpa, pessoal, eu falei de tomateiro aqui, mas não tem nada a ver com tomateiro. Isso é a próxima questão. Mas, enfim, partes de planta e a resposta à concentração de auxina. Então, vamos ler aqui as alternativas, tá? As afirmativas, ponto por ponto. Bom, na primeira afirmativa é relatado que as raízes são mais sensíveis ao aumento da concentração de auxina que o caule. Então, vamos analisar o gráfico. Bom, as raízes estão aqui, certo? A concentração de auxina que promove crescimento começa aqui próximo de zero, né? E se delonga até aqui. Nesse período onde a concentração de auxina aumenta, nem sequer começou, né, a sensibilidade de promoção de crescimento do caule. Logo, baixíssimas doses promovem crescimento de raiz, no entanto, não promovem crescimento de caule. Logo, de fato, raízes são mais sensíveis ao aumento da concentração de auxina do que o caule. Se eu aumentar muito a concentração, antes mesmo de promover crescimento do caule, eu tenho inibição da raiz. Então, não pode errar a dose de auxina se você for induzir raizamento, crescimento de raiz, porque senão você pode ter um efeito contrário. Então, a primeira alternativa está certa. De cara, a gente já elimina aqui três alternativas. Bom, analisando o item 2, nós temos que doses muito baixas de auxina são suficientes para estimular o crescimento da raiz, porém são insuficientes para estimular o caule. É mais ou menos um repeteco da primeira. Então nós temos que realmente doses muito baixas de auxina são suficientes para estimular o crescimento, certo? Porém são insuficientes para promover estímulo de crescimento, de promoção de crescimento do caule. Então, essa alternativa também, certo? E aí nós já temos, né, por eliminação, a afirmativa correta aqui. Mas vamos analisar as outras.
gemas, para se desenvolver, necessitam de maior concentração de auxina do que o caule. Então, só analisando aqui, nós temos que é o inverso, né? A gema precisa de menos concentração de auxina do que o caule para promover o crescimento. Logo, essa alternativa está errada. A afirmação 4 é de que concentrações mais altas de auxina promovem maior crescimento das raízes. É errado porque se eu aumentar a dose de auxina, eu provoco inibição. Ok? Vamos lá. Aqui nós temos a questão 11 do ENAD 2007. É um gráfico de coluna. A gente tem que notar aqui nesse gráfico de coluna uma informação relevante de que todas as médias apresentadas no gráfico são significativamente diferentes. Isso quer dizer que o azul é diferente do amarelo, o azul é diferente do amarelo, o azul da ausência de nematóide é diferente do azul da presença de nematóide, o amarelo da ausência de nematóide é diferente do amarelo da presença de nematóide e vai por aí. Poderia também ter aqui as letras, né? Se tivesse qual foi o teste de média usado, poderia ter as letrinhas aí, indicando o que foi igual, o que foi diferente. Ok? O que esse gráfico aqui está nos mostrando? Nós temos aqui ausência e presença de nematóide. Em resposta, nós temos a massa seca em gramas por planta no eixo Y, tá? De plantas de tomateiro, micorrizadas e não micorrizadas. Micorrizada azul, não micorrizada amarelo. Micorrizas, né? Só lembrando, são micro-organismos, fungos, basicamente, que têm uma associação simbiótica, né? Uma associação benéfica para a planta, onde a planta pode, por exemplo, promover crescimento, pode induzir resistência a doenças, pode induzir resistência a pragas, e essa relação é harmônica, então é uma relação muito boa para a planta. Ok? Vamos ler o enunciado aqui. Sabendo-se que a produtividade do tomateiro pode ser reduzida por patógenos e que pode haver interação entre fungos micorrízicos arbusculares. Aqui nós temos o exemplo de glomos e gigáspora. E o nematóide das galhas, que aqui no caso Melodogene javanica. Tá? Analise a figura a seguir. Então nós temos aqui a resposta de massa seca de tomateiro em plantas micorrizadas e não micorrizadas, na ausência e na presença do nematóide. Ok? Então vamos fazer a análise da figura. Vou começar aqui por baixo. Nós vamos analisar um pouco o gráfico agora. Bom, nós temos que a média, né, tanto descrita pela diferença significativa, nós temos que as médias de plantas de tomateiro micorrizadas têm maior massa seca. E plantas não micorrizadas, no amarelo aqui, nós temos, então, menor massa seca. Logo, a primeira situação que a gente observa é que os fungos micorrízicos em tomateiro, eles promovem crescimento da planta, né, em massa seca. Ok? Então, vamos analisar da letra E para a letra A. Tá? Então, plantas micorrizadas toleram a presença de nematóides, pois apresentam aproximadamente a mesma massa seca que aquelas em que há ausência de nematóides. Bom, a gente observando já que a resposta é equivocada, porque as médias são significativamente diferentes. Isso quer dizer que
As plantas micorrizadas, elas toleram a presença dos nematóides, pois apresentam a mesma massa seca, não é a mesma, é diferente. Essa massa seca de planta micorrizada e essa massa seca de planta micorrizada são distintas. Logo, essa alternativa está errada. Analisando a letra D, nós temos que, na ausência de nematóides, então a gente vai olhar só para cá, as plantas micorrizadas apresentaram menor massa seca que as plantas não micorrizadas. Isso daí está equivocado porque nós temos, né, a diferença entre as duas. Né? A legenda do gráfico está falando que tudo aqui é diferente. Então, a micorrizada apresenta maior e não menor massa seca. Na letra C, nós temos que a micorrização não interfere na tolerância das plantas aos nematóides. Então, essa afirmativa está incorreta porque nós temos uma maior massa seca em plantas micorrizadas do que plantas não micorrizadas. Logo, ela interfere sim na tolerância das plantas aos nematóides. O que resposta seria se aqui estivesse correta essa afirmação? Se os dois, né, estivessem ou iguais ou a micorrizada estivesse menor. Aí sim, essa aqui seria correta, mas a resposta aqui é de que plantas micorrizadas dão sim tolerância às plantas. Na letra B, nós temos que a presença de nematóides reduziu a massa seca das plantas micorrizadas de forma mais intensa do que as plantas não micorrizadas. Então vamos observar isso. Como é que a gente observa? É verificando quanto de massa diferiu na micorrizada e quanto de massa diferiu na não micorrizada. Então nós vamos ter aqui um mais ou menos, obviamente, porque a gente não tem a escala total aqui no eixo Y da graduação, mas a gente pode ter uma ideia. Bom, das plantas micorrizadas, tá? Da ausência para a presença de nematóide, a diferença é de mais ou menos 8 gramas. Tá? É uma diferença de 8 gramas. Já em plantas não micorrizadas, a diferença, né, de ausência para a presença de nematóide é de 14 gramas. Então, é um volume bem maior, certo? Então, a questão de que plantas micorrizadas, né, reduziu a massa seca das plantas de forma mais intensa não é verdadeira. É mais intenso em plantas não micorrizadas. Tá? Então, está errada. Nos sobrou a letra A, né? Diz que a presença de nematóides reduziu a massa seca da parte aérea das plantas, independente da micorrização. Sim, de fato, né? Houve menor massa seca, tanto para plantas micorrizadas quanto plantas não micorrizadas. Então, nós temos que essa aqui é a alternativa correta. No ENAD 2013, temos um gráfico aqui de desempenho de forragens. Tá? Então, nós temos no eixo X meses do ano. Então, é importante lembrar que em meses do ano, principalmente nessa questão aqui, faz referência a período seco. Tá? Então, o período seco aqui é representado pelos meses de maio até outubro. Tá? Vai começar a chover aqui em novembro. Você consegue observar isso pela resposta das plantas. E aqui eu tenho ganho em peso em quilos por animal. Tá? Então, ou seja, aqui eu tenho ganho negativo, ou seja, aqui o gado está perdendo peso. E aqui eu tenho o gado ganhando peso. Ok? Eixo X meses, eixo Y ganho em peso. Vamos fazer a análise aqui da questão. No gráfico a seguir, tá? Observa-se o desempenho animal em pastagens formadas apenas por andropógon
ao verificado em locais que apresentaram essa gramínea consorciada com estilosantes, em condição de cerrado brasileiro, em estações de outono e inverno mais secos. Tá? Então aqui eu tenho a resposta, né, de ganho de peso. Se eu tenho pastagem, bem aqui, olha, consorciada do andropógon com estilosante, tá? Bolinha preta, e somente o andropógon sem o consórcio com estilosante. Eu tenho aqui a questão do triângulo vermelhinho. Então, observando o gráfico, nós vamos ver aqui. Em pastagem consorciada de andropógon com a estilosante, eu tenho, no período mais seco do ano, né, eu tenho então um ganho de peso no zero. Né? O gado não engorda, mas também não emagrece. A partir do momento que começa a ocorrência de chuva, eu tenho então um aumento do ganho de peso. Isso tudo tem a ver com a nutrição da pastagem. Então, o gado vai aumentar de peso se ele tem pastagens nutricionalmente mais ricas e em um volume maior. E se eu tenho apenas andropógon, eu tenho, no período mais seco, uma redução do peso do animal em resposta a características nutricionais da planta nesse período, pela ausência de água, e também por questões de que pode-se ter uma menor massa seca da planta, que se recupera após o período chuvoso. Então, vamos analisar as afirmações. Na número 1, o uso de leguminosas consorciadas com gramíneas permite a melhoria da qualidade nutricional das pastagens na estação seca do ano. Isso é verdade porque o estilosantes é uma leguminosa, né? Então, e faz com que haja fixação aí biológica de nitrogênio, e isso favorece tanto a planta estilosante quanto o andropógon, que vai se favorecer dessa ciclagem, né, de nutrientes que vai ter ali no solo e vai se beneficiar com isso. Ok? Então, primeira está correta. 2, nós temos que as leguminosas ajudam na reciclagem de nutrientes, principalmente nitrogênio. Sim, é verdade, né? A leguminosa tem a possibilidade de fazer fixação biológica de nitrogênio atmosférico, N2, e isso faz com que haja, então, a fixação de nitrogênio que vai ser depois utilizado por micro-organismos que vão mineralizar a matéria seca, né, decorrente das plantas leguminosas, e isso vai disponibilizar nutrientes para o solo e para a pastagem aqui no caso do gráfico. Então, essa também é uma resposta correta. Terceira afirmação é de que o manejo de consórcios é mais complexo que o de pastagens puras, pois inclui os efeitos de competição entre espécies e a seletividade no consumo dos animais. Sim, é verdade. Então, sempre que eu tenho um plantio integrado, eu estou colocando plantas distintas, né, que vão fazer uma maior concorrência entre uma e outra, e o manejo delas é mais complexo, não só pela seletividade de pastejo dos animais, como também por questões de controle de praga, controle de doenças, capina, certo? A questão própria de qual nutriente, a necessidade nutricional que eu vou ter que colocar de uma planta, se vai competir pela outra. Então, sim, é verdade, o manejo em consórcio é mais complexo do que o monocultivo, no caso aqui de pastagens, mas isso se adequa a qualquer tipo de plantio integrado. Então, essa também é uma alternativa correta. Então, nós temos todas as afirmações corretas, teríamos aqui a letra E, como correta. Ok? Bom, gente, nós temos aí o nosso grupo de WhatsApp para vocês tirarem dúvidas com mais frequência, tá? Coloquem as dúvidas lá, nós vamos ter
vários professores à disposição para responder. E qualquer questão que vocês tenham dúvida, ou passadas, ou qualquer determinado assunto que vocês queiram revisar, coloca lá no grupo que a gente vai, então, discutir ponto a ponto. Tudo bem? Grande abraço, até mais.